Meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 19. Vamos ler os 9 primeiros versículos. Esse capítulo terá continuidade no próximo domingo, quando vamos do 10 até o 25. Diz assim: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Palavra do Senhor para nós nesta noite. Já oramos ao Senhor pedindo a iluminação do seu Santo Espírito sobre nós. Vamos então refletir sobre a palavra do Senhor. Alguns estudiosos entendem que o capítulo 19 de Êxodo é um dos capítulos mais importantes da Escritura, por uma razão simples: é por causa desse capítulo que o povo de Deus foi preparado para aquilo que viria no capítulo 20, que é a entrega dos 10 mandamentos. O decálogo foi entregue logo após esse capítulo 19. Então, existe uma importância muito grande em preparar o povo de Deus a fim de que ele recebesse os mandamentos do Senhor, que não são mandamentos exclusivos para o povo de Deus. Mas o decálogo, os 10 mandamentos, representam uma ordem de Deus de forma global. É uma ordenança que Deus dá a todo ser humano: não matar, ou seja, não assassinar alguém. Não é uma ordem apenas para cristãos, ou naquele tempo para hebreus. É uma ordem para todo ser humano. Não adulterar é uma ordem para todo ser humano. Não defraudar, não mentir, não ter deuses estranhos é uma ordem para todo ser humano. Se o ser humano obedece ou não já é outro problema, mas é uma ordem universal do Senhor. Êxodo 19 nos dá o contexto e o meio de Deus falar ao seu povo determinadas verdades, determinados princípios, pelos quais ele regeria de forma basilar o seu povo a partir daí, e também não traria mais por inocente aquele que, não sendo do seu povo, incorresse na desobediência dessas promulgações feitas por Deus de forma tão pontual e tão direta. Esse capítulo é tão importante que lá no Novo Testamento ele é mencionado. Por exemplo, no meio daquela fala de Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no versículo 38, nós lemos o seguinte: é este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai com os nossos pais. Foi ele quem recebeu as palavras vivas para nos transmitir. Então, enquanto ele fazia aquela remissão oral a respeito da história do povo da redenção, do povo da aliança, ele menciona aquilo que tinha acontecido, particularmente até o versículo 9 e 10 desse capítulo, mas também na sequência que vinha após isso. O povo estava recém-liberto aqui nesse momento. Nós lemos ali no começo que havia cerca de 3 meses que eles tinham saído
de um período de um pouco mais, arredondando aí, 400 anos de escravidão. Vocês lembram da história em que José, já tendo sido promovido a uma estatura social e política muito elevada dentro do Egito, que era a grande potência da época, houve fome na terra, algo que tinha sido predito profeticamente pelo Senhor, e por conta daqueles episódios, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó, foram parar no Egito para serem sustentados e alimentados. Só que mudou, o faraó morreu, aqueles que conheciam José morreram, e o povo de Israel foi levado a ser um povo escravo. 400 anos sem culto a Deus fazem o povo esquecer quem é Deus. Tem um monte de gente que esqueceu quem é Deus por causa de 1 ano e meio de pandemia. Você imagina 400 anos. Então, o que nós temos aqui é um povo que precisava recomeçar a sua caminhada diante de Javé, o Deus que tinha se revelado aos hebreus, um povo que tinha se habituado a estar encravado no meio de um outro povo que o dominava, e esse outro povo era extremamente idólatra. Os egípcios tinham deuses, eles eram um povo animista, eles tinham deuses para tudo, tinha uma mitologia muito bem estruturada, e o povo de Israel passou muito tempo vendo isso, sem um local para culto, e a única informação que eles tinham a respeito do Deus de Israel era a informação que era passada de pai para filho, e com as gerações nós sabemos que isso vai se esvaindo e vai se perdendo. Era tempo então de reconciliar o povo de Israel com o seu Deus, e essa foi uma das razões pelas quais Deus o tirou com mão forte do Egito. Era preciso naquele momento ouvir a voz de Deus, obedecer às suas diretrizes a fim de se tornar a propriedade peculiar dentre todos os povos, como nós lemos aqui, e também um reino de sacerdotes e uma nação santa, como nós lemos também nos versículos 5 e versículo 6. Nesses versículos que eu li de 1 a 9, há 3 elementos, pelo menos, que eu gostaria de destacar com vocês. O primeiro deles é que nós precisamos da palavra de Deus, porque sem ela nós nos esquecemos de Deus. O segundo elemento é que nós precisamos fazer parte da aliança graciosa que Deus ofereceu a cada um de nós. Sem isso nós estamos perdidos. E finalmente nós temos que viver segundo a fé no nosso Senhor, no nosso Deus. Sem isso, a nossa praxis, ou seja, aquilo que nós praticamos no dia a dia, não vai ter relação com a nossa vida junto a Deus. A primeira coisa, como eu falei para vocês, é que nós precisamos da lei. Começa assim: no 3º mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, é assim que começa esse capítulo. Nós sabemos que Israel andaria ainda por cerca de 40 anos no meio do deserto, ou seja, Deus os tira da escravidão no Egito, mas isso não os levou diretamente para a terra prometida. Nós sabemos as razões para isso, a própria Escritura diz, mas o fato é que eles teriam pela frente ainda cerca de 40 anos. Talvez a maioria do povo ainda não soubesse disso, como talvez alguns de nós tenhamos momentos muito difíceis pela frente, e eles vêm. Nós não somos poupados desses momentos muito difíceis, mas nós somos amparados pelo Senhor, que nos guia e guarda e nos conduz ao longo desse deserto que muitas vezes se abre diante de nós, como aquele povo foi amparado pelo Senhor ao longo daqueles 40 anos. Lá em Deuteronômio 29:5, ou seja, nós estamos aqui no começo do Êxodo. Lá no final do Êxodo, Moisés diz o seguinte numa das suas orações: durante 40 anos eu os conduzi, fazendo dele as palavras do próprio Deus. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto. Então Moisés agora está com apenas 3 meses
E há 40 anos pela frente, 40 anos depois, Moisés está fazendo esta oração. E nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Deus guardou tão severamente o seu povo, que nem as coisas menores da vida foram desprezadas pelo cuidado de Deus. O que nós vemos aqui é a orientação de Deus no alimento da espiritualidade do seu povo, diante de uma iminente peregrinação, que Deus já sabia que eles enfrentariam, por um deserto absolutamente desconhecido. Nenhum daqueles hebreus conhecia aquele deserto, eles estavam presos dentro do Egito, eles não conheciam o caminho por onde iam passar. Mas Deus, naquele deserto, e depois, ao longo da condução do povo, já na terra prometida, tinha um cuidado especial com aquele povo, que era preparar o caráter espiritual do povo de Deus. Então aqui, ao preparar o povo para receber a lei, Deus estava moldando a mente e o coração de Israel para entender que a lei, a palavra de Deus, é o escudo que protege a mente do Filho de Deus. Durante o deserto, nas adversidades da vida, nos momentos mais críticos, a diferença na sua vida é se você tem ou não a palavra de Deus bem guardada no seu coração. A palavra de Deus é o escudo para a sua mente. O mundo vai lançar convites os mais diversos, os mais absurdos, e o que defende você de tudo isso, de todos os dardos inflamados do maligno, não é se você é bom, não é se você é rico, não é se você é bonito, mas é se você tem a palavra do Senhor entranhada na sua mente, no seu coração. E isso Deus começa a ensinar aqui. Essa verdade continua valendo os nossos dias, e vai ser assim até a consumação dos planos de Deus para a sua igreja. Não é mais uma palavra escrita em tábuas de madeira ou de pedra ou em pergaminhos. É uma palavra, como nós sabemos no Novo Testamento, que foi escrita no nosso coração, a fim de que nós andemos com ela e não a percamos. A coisa é tão séria que nos países em que não há liberdade de culto, a primeira coisa que os crentes fazem é decorar trechos inteiros da Bíblia, porque eles não sabem se vão ter a Bíblia impressa ou em meios eletrônicos hoje em dia, perto, à mão, ao alcance. Eles precisam ter a palavra memorizada para usá-la no tempo certo. Então Israel estava se preparando para ouvir Deus falar. Deus manda parar, chama Moisés, manda Moisés subir, manda o povo ficar lá embaixo, e o povo está sendo preparado para ouvir. Deus está se preparando para promulgar a sua justiça, promulgar a sua lei, estabelecer a sua vontade, dizer o que Ele quer e o que Ele não quer, dizer o que o povo deve ou não deve fazer, como ele deve se portar ou não diante dele, que é um Deus santo. E aqui Deus estabelece 3 coisas a partir das quais essa palavra vai ser bem encaixada no coração. A primeira é que eles precisavam sair da zona de conforto. E Deus já vinha fazendo isso com eles, porque muitas vezes nós ficamos congelados nas nossas tradições religiosas, ficamos congelados em momentos que nós dizemos assim, é melhor não mexer com isso, nas nossas tradições humanas a respeito do próprio Deus. Ficamos como que paralisados nas tradições familiares, na mistura de deuses, coisas subreptícias que aparecem na nossa mente, que nós encaixamos no meio da adoração a Deus, como se Ele fosse aceitar esse tipo de coisa. Mesmo que não chamemos outras coisas de deuses, o nosso coração, como diz João Calvino, é uma fábrica de ídolos. E é comum nós fazermos tudo isso sem sequer percebermos o que está acontecendo, e nem mesmo percebemos se ainda temos um pé dentro da escravidão do Antigo Egito. Naquele momento, enquanto muitos resmungavam porque a água não era como queriam, muitos resmungavam porque não comiam tudo o que queriam,
muitos resmungavam porque tinham saudades da cebola que comiam no Egito. O Senhor estava livrando o seu povo, mesmo que para isso doesse um pouco neles e eles tivessem que sair da zona do conforto. A segunda coisa é que eles precisavam ir para o deserto. Não é à toa que lá no Novo Testamento, lá em Mateus 4, de 1 a 11, você vai ler que Jesus, no início do seu ministério, é levado pelo Espírito Santo exatamente para um deserto. Porque muitas vezes é no meio do deserto, é na solitude do nosso coração, é no silêncio da nossa alma que nós conseguimos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer ao nosso íntimo. É enquanto nós somos testados e provados nos desertos da vida que o Senhor cria aquela famosa casca em torno de nós, a fim de nos sustentar no dia mau. É lá no deserto que a palavra de Deus precisa estar no nosso coração, porque quando o inimigo disser, joga-te aí de cima, o Senhor não falou que vai mandar os anjos? A palavra tem que estar na ponta da nossa língua, porque ela brota do coração. A nossa boca só fala aquilo que o nosso coração está cheio. E o nosso coração precisa estar pleno da palavra de Deus, a fim de termos as respostas adequadas no meio do nosso deserto. Terceira coisa é que enquanto andamos, enquanto saímos da zona de conforto e enquanto estamos no deserto, há momentos em que nós precisamos parar, porque se não pararmos, não vamos ver o monte, não vamos ver a glória de Deus fumegando nem tremendo o monte, como aconteceu depois. Não vamos receber a palavra do Senhor, porque enquanto andamos, nós vamos embora, mas há coisas que Deus nos manda parar, a fim de que nós as recebamos, como mandou o povo parar naquele momento. Se o povo passa direto pelo Sinai, ele não teria recebido aquilo que veio do Sinai. Nós sabemos que a história é conturbada depois, mas o fato é que muitas vezes, no meio do deserto, enquanto estamos agitados com as coisas que nos cercam, o que precisamos fazer é parar, a fim de ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. O segundo ponto é que existe uma aliança e uma graça que são despejadas sobre o povo e que nós podemos trazer para a nossa vida. O Deus que se revela na Escritura é um Deus que se relaciona com o seu povo. O Deus da Bíblia é um Deus diferente da maioria dos outros deuses, que sequer tem uma relação de amor com aqueles que se creem sendo seus filhos. Ele nos chama eficazmente para nós estarmos perto dele. Ele quer que nós estejamos com ele. Ele quer que nós tomemos conhecimento pleno da aliança que Ele próprio nos oferece e na qual nos insere. Ele quer que nós vivamos de forma santa perto dEle, porque Ele é santo. E é por isso que Ele quer que nós sejamos transformados, a fim de podermos permanecer perto dEle, em comunhão permanente com Ele. Ele nos chama para nos dar a sua palavra. E isso fica muito claro quando Deus manda que Moisés chegue mais perto. Suba ao monte, ouça o que Deus tem a falar, deixa o povo perto do monte, a fim de facilitar a promulgação da palavra de Deus e dos seus estatutos que são perpétuos. E ali, enquanto o povo para, enquanto Moisés sobe, é o momento em que Deus dá a lei, é o momento em que Deus dá o primeiro elemento pelo qual o povo de Deus seria guiado. Depois viriam muitas outras instituições da lei ritual, da lei civil, da lei moral, da lei espiritual, mas aqui Deus começa a promulgar a sua lei para o seu povo. A fala de Deus é inconfundível, quando no versículo 4 ele diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Somente um Deus relacional quer que criaturas como nós estejamos perto dele. Nenhum outro Deus tem esse interesse. Os outros deuses das outras religiões querem apenas obediência, às vezes até com a entrega da vida.
mas não querem se relacionar. Primeiro, porque são falsos. Segundo, porque o único Deus que se relaciona com seus filhos é o Deus da Escritura. Ninguém quer ficar perto, e você deve fazer isso também, eu não sei, mas ninguém quer ficar perto de alguém com quem você não pretende se relacionar. Você quer se relacionar com as pessoas, e se você vê que a porta de um bom relacionamento é fechado, você não tem interesse em permanecer perto daquela pessoa, não é assim? Você quer se tornar amigo das pessoas, você quer se relacionar bem com alguém, a porta do relacionamento deve estar aberta em ambos os caminhos, ambos os sentidos. E com Deus também é assim, Ele quer se relacionar conosco. E é verdade que nós precisamos nos relacionar com Deus também. Ao lermos aqui os versículos 3 e 4, eu acabei de ler o 4 para vocês, o 3 diz: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. E aí é quando Deus fala o que eu já li antes para vocês. Mas aqui acontecem também alguns elementos para nossa reflexão. Existe aqui um julgamento da parte de Deus, porque Deus quer que os seus filhos se lembrem do que Ele fez. Deus não quer que nós estejamos domingo após domingo, dia após dia, apenas batendo no peito e dizendo: eu sou filho de Deus. Você precisa se lembrar o que Deus já fez por você. Os hebreus eram chamados por Deus para se lembrarem o que Deus tinha feito com os egípcios. E esse princípio é para nos lembrarmos que Deus julga as nossas causas e nos traz para perto dele por motivações que são dele, são perfeitas, são santas. Essa lembrança tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o do testemunho do poder de Deus. Quando ele diz que os hebreus precisavam se lembrar do que Deus tinha feito com os egípcios, ele está dizendo: lembrem-se que eu tenho poder, sou eu quem tirei vocês da terra do Egito, eu tenho poder para fazer aquilo que eu quero fazer. Esse é o primeiro aspecto dessa natureza da lembrança do que Deus fez. O segundo aspecto é um senso de temor que precisa se abater sobre nós. E nós precisamos pensar assim: se Deus, que tem todo o poder, Deus que é relacional, Ele fez aquilo com os egípcios, por que Ele não vai fazer isso comigo? E é aí que nós temos que entender que Deus não faz isso com os seus filhos por causa de Cristo. Nós entendemos isso hoje por causa da cruz. Nós somos poupados da ira de Deus por causa do sacrifício de Cristo, que levou sobre si aquilo que seria o castigo para cada um de nós, o castigo do afastamento, do não relacionamento e das causas contrárias aos princípios de Deus. Ele levou sobre si tudo isso. Mas os hebreus tinham perdido essa relação cultica com Deus, e agora Deus os chamava de volta. Os deuses que os hebreus tinham conhecido no Egito, os ritos pagãos, os rituais estranhos, os sacrifícios rituais. Talvez em alguma parte do Egito também havia prostituição cultural. Eu não sei se os hebreus se envolveram com tudo isso. Isso se torna muito mais comum depois nas civilizações grega e romana, principalmente a grega. Mas o fato é que, assim como aconteceu naquele tempo, nos dias de hoje, Deus tampouco permite à igreja do Senhor, a sua igreja, que haja qualquer forma de mistura. Assim como Deus naquele momento está tirando o povo do Egito, está depurando o povo, se relacionando com o povo, purificando o culto, Deus hoje tampouco permite que a sua igreja verdadeira tenha o seu culto misturado com qualquer outra coisa. Nós somos uma religião de culto exclusivo, porque o nosso Deus requer exclusividade. Nós não podemos misturar o nosso culto e a nossa fé. Esse é o julgamento divino, que Deus convida o povo a se lembrar daquilo que Ele fez. Mas há uma segunda coisa nesse momento, é que Deus que julga também cuida, e o povo também precisava entender o cuidado de Deus para com ele naquele momento.
Deus queria que os filhos de Israel soubessem que eles só tinham conseguido chegar até ali porque Deus os tinha guardado. Se Deus não os tivesse guardado, eles não teriam chegado até ali. Havia apenas 3 meses da saída do Egito, mas nesses 3 meses eles já teriam morrido. Há episódios nos capítulos anteriores em que certamente eles teriam morrido se Deus não os tivesse guardado. Nós precisamos olhar para esse texto dentro do seu contexto. Daqueles descendentes de José que passaram fome, descendentes de Jacó que passaram fome no tempo de José e foram para o Egito. Depois eles passariam outros 40 anos perambulando pelo deserto, mas naquele momento eles já tinham acumulado episódios que demonstravam os cuidados de Deus para com o povo de Israel. Deus nos guarda. Isso não quer dizer que Ele vai nos guardar do nosso jeito, mas Ele vai nos guardar do jeito dEle. Na palavra metafórica que foi usada aqui, Deus diz que transportou os filhos de Israel como se tivesse dado carona em águias. Isso é muito simbólico, porque a águia é uma das aves mais fortes, que voa mais alto, mais portentosas que existe. E o autor sagrado diz que Deus carrega os seus filhos como se os estivesse levando nas águias, voando por cima das coisas, passando por cima dos problemas, sendo levados por Deus às maiores alturas, carregados até o lugar certo, levados por Deus sob os cuidados do próprio Deus, frágeis, com pouca visão, mas apoiados no poder de Deus, na visão de Deus, na força de Deus, que é o que estava representado aqui pela figura dessa águia. Deus nos reveste e nos fortalece enquanto andamos pelo deserto, e o povo ainda ia experimentar muito disso pela frente. Mesmo hoje, aqui no nosso tempo, século 21, o Filho de Deus é alguém que saiu da escravidão do pecado, como aquele povo tinha acabado de sair da escravidão do Egito. Talvez alguns de nós ainda estejamos sem saber direito quem é Deus, como aquele povo 3 meses depois ainda não sabia direito quem era Deus. Mas se estamos andando com Deus, Deus já está nos carregando, Ele já está nos cuidando, Ele já está fazendo com que nós sejamos levados até o lugar que Ele, o próprio Deus, quer que nós estejamos. Assim como aquele povo, nós ainda teremos uma longa jornada pela frente, pelo menos eu espero que todos nós tenhamos uma longa jornada pela frente. E nessa jornada, nós vamos precisar muito do cuidado de Deus. Deus, além de julgar, além de cuidar, eles estavam ali por causa de um outro elemento da parte de Deus para eles, que era a direção de Deus. A direção divina estava sobre eles. Há uma direção de Deus que está claramente disposta nesse texto, e eles só estavam ali no sopé do Monte Sinai porque Deus os tinha conduzido até ali. Deus os tinha levado com a sua santa direção para que eles estivessem no lugar que o próprio Deus queria que eles estivessem. Eles não estavam ali porque eram capazes de estar ali. Eles estavam ali porque Deus os tinha conduzido até aquele lugar. Foi Deus quem conduziu o povo na saída do Egito. Capítulo 13. Até chegarem diante do mar para o atravessarem, e eles pensaram que iam morrer ali, porque o exército de Faraó vinha atrás. Capítulo 14, foi Deus quem os levou para lá, foi Deus quem os colocou de frente para o mar sem ter para onde ir. Eles não foram para ali porque foram perambulando apenas. Depois foi Deus quem os levou até Elim, onde havia problema com água, foi Deus quem os levou até lá. 15 e 27, todos esses versículos dizem: Deus os levou, Deus os conduziu, Deus deu ordem para irem. 13 e 18, 14 e 2, 15 e 27, sempre é Deus que diz:
vão para ali, saiam daqui, vão para lá. E quando chegava lá, parece que ia dar tudo errado, mas não dava, porque a mão de Deus estava lá. Depois foi Deus quem ordenou que eles atravessassem o deserto de Sim. 16:1, foi Deus quem mandou: atravessem esse deserto aí. E eles poderiam ter dito: mas Senhor, o Senhor acabou de nos trazer, aqui tem água, aqui tem tudo, por que a gente vai para o deserto? Era Deus quem mandava. Depois Deus também os conduziu até Refidim, versículo 1 do capítulo 17, até que chegaram ao deserto do Sinai, em frente ao monte. 19:1. O que eu quero dizer para vocês é que nenhum dos lugares pelos quais o povo de Israel passou foram lugares acidentais, todos eles foram sob a condução de Deus. Deus os levou até aquele lugar, cada um daqueles lugares. O povo é conduzido apenas por Deus, e o povo de Deus está sempre no lugar em que o Senhor os coloca. Se você é filho de Deus, confie que você está no lugar que Deus quer que você esteja. Você não é um acidente de percurso, você não gerou, você não enganou Deus e foi para um lugar que Deus não queria que você fosse. Jonas não fugiu sem Deus saber que ele estava fugindo. Ele achava que estava fugindo de Deus, ele achava que dentro do porão do navio Deus não ia ver. Ele achava que Deus, por ser o Deus de Israel, não ia até Tarsis. Mas a gente não engana Deus. E assim como o povo de Israel foi ponto a ponto, segundo a direção de Deus, nós também somos conduzidos como igreja do Senhor para o lugar que Deus quer para cada um de nós. Terceiro e último ponto é que a aliança é confirmada entre Deus e o seu povo, e aqui aparece a figura de Moisés como mediador entre as partes. Havia todo um ritual para estabelecer um pacto, uma aliança. E aqui nesse momento que nós vemos é Moisés sendo o mediador entre Deus e o povo de Israel. Depois de Moisés vem os sacerdotes levitas, que funcionaram como mediador entre Deus e Israel. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vemos que tudo isso muda. Porque se lá no Antigo Testamento Moisés foi o mediador, depois dele vieram os sacerdotes, o Novo Testamento nos revela que tanto Moisés quanto os sacerdotes eram apenas sombra do verdadeiro mediador que viria a ser revelado no apogeu dos tempos, Jesus Cristo, nosso Salvador, que é revelado como o único, o definitivo, o verdadeiro mediador entre Deus e o ser humano. 1 Timóteo 2, 5 e 6 nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Há um só mediador, ninguém pode intermediar entre Deus e você. A Escritura nos diz que não há espaço para outro mediador. Os que aconteceram na história antes de Cristo eram sombra daquilo que seria o próprio Cristo. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Ele é o mediador da nova aliança, a aliança da igreja do Novo Testamento, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Cristo resolveu a nova aliança e resolveu a antiga aliança. Ele sozinho, único mediador entre Deus e o homem. Isso por quê, gente? Porque o Filho do homem, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os dois últimos trechos que eu li são Hebreus 9:15 e Mateus 20:28. Ora, a mediação entre
Deus e a humanidade, é algo de caráter estritamente sacerdotal. Não pode ser feito por outro. Por isso que a sombra de Cristo, depois de Moisés, foi toda uma geração de sacerdotes levitas. Mas Cristo é o sacerdote perfeito. Cristo é aquele que se coloca como único sacerdote, que vai atender na integridade tudo aquilo que Deus, o Pai, exige diante dele. Por isso é que nós podemos e devemos interceder pelas pessoas. Mas muita gente confunde o interceder por outras pessoas com o mediar diante de Deus pelas outras pessoas. O apóstolo Paulo, antes daquele trecho que eu li para vocês, lá de 1 Timóteo, ele já tinha escrito o seguinte, 1 Timóteo 2:1: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Em nenhum momento o apóstolo Paulo diz que nós vamos fazer intermediação por outras pessoas. Somente Cristo faz isso. Somente Ele tem poder, somente Ele é santo, porque Ele é Deus, a fim de fazer isso e a fim de tapar essa lacuna que existe entre Deus e o homem. As palavras que estão aqui no versículo 1 são absolutamente diferentes. As palavras originais são absolutamente diferentes. Lá do versículo 5, do versículo 6, lá de Hebreus 9:15, aquela palavra mediação, mediador, não tem nenhuma relação com as palavras súplica, orações, intercessões e ações de graças. São outras palavras. Então, de modo prático, nós oramos ao Pai através e no nome do Filho, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A nossa oração é dirigida à Trindade Santa. E ali no sopé do monte, Deus estava se revelando ao seu povo e dizendo: a relação de vocês é uma relação exclusiva comigo. E hoje Deus diz à sua igreja: a relação da igreja é uma relação exclusiva comigo. É uma relação que é feita em direção à Trindade Santa, e ninguém mais pode ser alvo da nossa oração. São orações esvaziadas se as fizermos a qualquer pessoa que não seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. A aliança com Deus não é algo restrito à antiguidade, mas hoje nós também precisamos abraçar a aliança com Deus para nós termos a salvação. O problema é que nós não temos nem força, nem capacidade para fazer isso. Não basta crer que Deus existe. Não é no nosso intelecto, não é na força do nosso braço que nós vamos até Deus. Não basta ser membro da igreja. Se você é membro da igreja, fique muito feliz, isso é muito bom. Mas isso não garante aliança com Deus. Não basta ser oficial, não basta ser pastor, nem presbítero, nem diácono, não basta ser um dos líderes dos trabalhos da igreja ao longo de um ano ou de uma vida. Não basta você dar ofertas e dízimos poupudos, não basta. Isso tudo é muito bom, é muito lícito, é agradável, mas isso não garante a nossa aliança com Deus. Se a aliança não foi de fato acolhida no coração, nós não temos aliança com Deus. E nós acolhemos a aliança de Deus no nosso coração quando o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos faz perceber a entrega da aliança, a doação que Cristo fez em nosso favor na cruz. E quando nós percebemos a suficiência do sacrifício de Cristo e a mediação exclusiva dele diante do Pai em nosso favor, aí nós começamos a agasalhar no coração essa aliança que foi dada por Deus graciosamente a cada um de nós. O meio pelo qual o povo de Israel acolheu a graça
Foi através da fé. Eles conheceram Javé e o reconheceram como Senhor. Creram em suas promessas e por isso eles acolheram a graça, acolheram a aliança graciosamente dada lá no seu coração. E vejam que é o mesmo método, é o mesmo caminho da igreja, porque nós, inseridos no contexto da nova aliança, também temos a revelação da suficiência de Cristo. Conhecemos Jesus, nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, cremos em suas promessas e por isso também acolhemos em nós e no nosso coração a aliança e a graça que vem da parte de Deus para nós. O caminho é o mesmo e Deus tem feito essa obra na igreja do Senhor há mais de 2000 anos. Deus fez a obra que tinha que fazer antes do começo da igreja como nós a conhecemos, por muitos e muitos séculos, mais de milênio. E Deus vai fazer isso até o último dia da igreja sobre a face da terra. Amém, queridos? Vamos aplicar para a nossa vida. Domingo após domingo, semana após semana, nós falamos a respeito desse Deus e das implicações de o servirmos de forma leviana, de forma indevida. O Antigo Testamento inteiro foi Deus advertindo o povo: se vocês vão me servir, me sirvam direito, como eu quero ser servido, e não como vocês acham que devem me servir. Mas também Deus oferece as maravilhas das promessas para aqueles que o servem devidamente. Deus fez isso na antiga aliança e continua fazendo na nova aliança. Há promessas especiais para aqueles que são seus filhos e o servem no meio dessa aliança que Deus faz com o seu povo. Há coisas extraordinárias. E se alguém deseja viver pela eternidade com esse Deus que se manifesta e se revela nas páginas da Escritura, se alguém deseja estar com Ele para sempre, como há promessa na Escritura de que vai acontecer com aqueles que forem fiéis ao Senhor, primeiro e antes de mais nada, você precisa acolher no seu coração a aliança com Deus, e essa aliança só pode ser costurada definitivamente lá na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então, se nesta noite alguém aqui tem dúvida se vai passar a eternidade ao lado de Deus, a primeira coisa que tem que fazer hoje é dizer para Deus no seu coração: Senhor, eu quero acolher a aliança de Deus no meu coração. Eu quero reconhecer o sacrifício de Cristo por mim. Eu quero que o sangue de Cristo me lave integralmente. Eu quero ser filho de Deus. E Deus poderá fazer isso por você. Deus poderá inserir você no conjunto da sua aliança, e todas as promessas da Escritura começam a ser válidas para a sua vida também. Segunda aplicação é que Deus nos chama para o conhecimento da sua palavra e para a vida espiritual segundo o padrão dele e não o nosso padrão. Para isso, nós precisamos sair da zona de conforto, seja ela o pé dentro da escravidão antiga, seja ela qualquer outra coisa que nós tenhamos, que nos apreenda, que nos deixe detidos, que nos deixe inertes e letárgicos. Que a igreja do Senhor é uma igreja em constante movimento e ela precisa sempre sair da zona de conforto. Nós não fomos chamados para mantermos os bancos da igreja limpos aos domingos. Cada um dos filhos de Deus foi chamado para alguma coisa. É por isso que lá atrás, aqui no capítulo 19, Deus diz: eu quero vocês sendo santos, porque eu quero vocês como sacerdotes, como santos diante de mim. E quando chegamos ao Novo Testamento, nós temos a confirmação de que a igreja é uma comunidade de sacerdotes e de santos diante do Senhor.
nós temos um ofício que não necessariamente é o ofício ordenado de presbítero, pastor, diácono, mas temos um ofício diante de Deus. Esse ofício é o de promulgar a aliança do Senhor, para que todos ouçam e para que muitos ainda se arrependam antes daquele dia do Senhor. Terceira aplicação: Deus nos convida a viver sob a sua aliança. A aliança é dele. Nós não servimos a Deus como nós queremos servir. Nós não podemos ser igreja como a gente acha que tem que ser igreja. Nós temos que pregar aquilo que não necessariamente é o que eu acho, mas é aquilo que está escrito na Escritura. A igreja tem que seguir o padrão de Deus. A aliança é de Deus, não é a minha, eu apenas a recebi. Nós temos que viver com Deus como Deus quer que nós vivamos com Ele. E isso muitas vezes requer mortificação da carne, arrependimento de pecado, transformação de vida, a fim de que sejamos igreja verdadeira do Senhor, a começar de cada um de nós e a se espalhar por toda uma comunidade. A graça é maior que todas as coisas que nós enfrentamos, e ela nos é garantida por causa da aliança do Senhor. Quarta aplicação e penúltima: jamais, a despeito do que falamos até aqui, jamais seremos salvos por algo que venhamos a fazer. Jamais. Deus nos convida por misericórdia a viver no descanso e na segurança de suas asas, pelas quais Ele nos leva quando nós não conseguimos mais andar, pelas quais Ele nos transporta para lugares inimagináveis, pelas quais Ele nos conduz quando achávamos que os nossos passos eram trôpegos demais, e Ele nos garante a caminhada, nos garante a chegada, porque é Ele próprio quem, quando nos manda perseverar, nos dá todos os meios para a perseverança. E última aplicação: descanse nas promessas de Deus, descanse na aliança de Deus. Deus tem uma vida de graça para todo o que é verdadeiramente seu filho, mesmo que esteja no meio do deserto, mesmo que esteja enfrentando as maiores vicissitudes e os maiores dissabores. Deus tem uma vida de graça para todo aquele que é seu filho, e isso só é possível através de Jesus Cristo. Voltamos a falar em Jesus Cristo, porque sem Ele nada poderá ser feito, sem Ele nada vai dar certo. Amém?